Queridos irmãos, graça e paz, estamos hoje, nesta terça-feira, com o maravilhoso desafio de trazer até vocês a palavra de Deus, e peço que você possa abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versículos 3 a 16, estaremos meditando nesse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 16. O texto nos diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Nossa oração é que nesta noite nós possamos compreender e trazer para a nossa realidade algumas lições extraídas dessa porção das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer um alerta quanto ao que infelizmente ainda vemos Brasil afora, nesse mundo afora, quanto àqueles que dizem falar em nome de Jesus, mas cujas intenções nem sempre se revelam boas. Falsos mestres continuam a se apresentar, a surgir e a arrebanhar para si multidões, crédulas demais na palavra do homem e cada dia mais incrédulas na palavra de Deus. Em épocas tão difíceis, em que são absolutamente necessárias a fé e o conhecimento das Escrituras, coaches, gurus gospel ainda encontram lugar em corações desavisados ou muito aflitos. Mas vamos ver como Paulo lidou outra vez com essa questão. Não foi a primeira vez que ele falou sobre isso, mas outra vez orientando Timóteo para que nós hoje aprendamos e estejamos alertas quanto aos perigos que esses falsos profetas podem nos trazer. Paulo vai retomar uma última vez o problema dos falsos mestres, salientando especialmente a divisão que a cobiça deles promove. E a abordagem dessa questão aqui, nesse trecho, vai se dividir em dois pontos: a descrição da falsa doutrina, do versículo 3 até o versículo 10, e posteriormente a responsabilidade que Timóteo tem, dos versículos 11 até o 19, mas nós vamos até o versículo 16 nessa noite. Então o versículo 3 nos trouxe o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então a primeira característica que Paulo aponta dos falsos mestres é que eles ensinam outra doutrina. São aqueles que relativizam a verdade das Sagradas Escrituras, achando que podem discordar dessas palavras
e com o ensino segundo a piedade. Você certamente não ouvirá da boca dessas pessoas que o crente passa por provações. Certamente você não vai escutar da boca dessas pessoas que o crente tem perdas financeiras. Você não vai escutar dessas pessoas que o crente perde emprego, que fica doente, ou que está passivo a vivenciar quaisquer situações e eventualidades próprias da vida na terra. É só vitória, é só vitória. Crente doente, crente com problema é falta de fé. É muito pecado na vida dessa pessoa. Mas não é isso que as palavras de saúde espiritual contidas aqui na Bíblia nos mostram. Não é isso que foi ensinado pela doutrina e pelo testemunho de vida dos apóstolos. Versículos 4 e 5 nos mostram que essa pessoa é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que mais caracteriza então esses falsos mestres? Eles são infatuados. O que é ser infatuado? É cheio de si, cheio de razão, porém eles nada entendem. Paulo diz isso. Infatuados, porém nada entendem. São pessoas que falam de Deus, que utilizam trechos bíblicos em suas palestras, porque eu não vou chamar de pregação o que essas pessoas fazem, porque elas não estão visando a glória de Deus, muito menos a edificação do corpo de Cristo. Então eles utilizam trechos bíblicos em suas palestras, mas eles não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. É como alguém que decorou o conteúdo suficiente para fazer uma prova, mas não se aprofundou no que realmente é necessário para que aquilo faça diferença na sua vida. E, obviamente, se o que eu falo não fez diferença na minha vida, muito menos fará na sua vida. Eu preciso acreditar, ter fé naquilo que prego. E aquilo realmente deve ter mudado o meu interior, para que as pessoas que me escutam possam também ter a oportunidade de escutar a mesma palavra e também terem fé. Além disso, eles têm mania por questões e contendas de palavras. Eles querem mostrar que sabem mais pela utilização de palavras que a maioria não sabe o que significa. E que no contexto que ela está sendo abordada, ela não faz o mínimo sentido. Eles enredam o pensamento dos incautos através de um jogo de palavras que só enche o coração de quem está tão desesperado que esqueceu onde verdadeiramente reside a solução de qualquer sofrimento, ansiedade ou problema, na observância da palavra de Deus. Dessas coisas nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e que são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. São homens que têm anel no dedo, mas não têm Deus no coração. São homens que têm bibliotecas cheias e mentes vazias. São homens que buscam subverter a sã doutrina para a satisfação de seus próprios interesses, achando que a palavra de Deus será a serva que trabalhará na construção dos seus impérios e não na expansão do reino de Deus. Versículo 6 nos traz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É fonte de alegria e lucro, pessoal, perceber que o ministério que Deus nos concede tem levado à verdadeira e saudável pregação do Evangelho. Porque é a verdadeira e saudável pregação do Evangelho que vai transformar vidas, que vai abrir os olhos, que vai alimentar a alma. Viver piedosamente, estando alegre com tudo que Deus nos dá, dia após dia, é viver tranquilamente, sem gastar energia correndo atrás do vento. E o versículo 7 nos traz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Afinal, meus irmãos, tudo é vaidade. Somente a palavra de Deus não passará, mas todo o resto terá o seu fim. Todo o resto terá o seu fim. Nada nós trouxemos para essa vida e nada nós vamos levar dela.
Então, por que essa busca desenfreada por recursos financeiros, por glória, por fama, se tudo passa? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E contentamento com tudo que Deus nos dá, que já é mais do que suficiente. Versículo 8 diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso é um grande exercício que nós temos que fazer nas nossas vidas. É nos contentar com o que de fato é necessário. Por muitas e muitas vezes você pode chegar na frente de uma loja, hoje a gente não pode, mas quando puder retornar, você vai chegar na frente de loja e vai olhar para alguma coisa e você diz: eu quero, mas talvez você não compreenda que você não precisa. Querer é uma coisa, precisar é outra. E quantas vezes gastamos com aquilo que queremos, mas de fato não precisamos? Deus já nos deu o suficiente. E a nossa vontade vai levando para o que é supérfluo e não necessário. Mas hoje eu espero que nós possamos perceber que algumas coisas às quais nós dávamos valor perderam muito do seu sentido pela ocasião que nós estamos vivendo agora. Roupas novas, sapatos caros, produtos de marca, comprados com dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós não conhecemos, tudo isso perdeu a importância nessa altura do campeonato. Tendo sustento e com que nos vestir, meus irmãos, estejamos contentes. Isso vale para os ministros do Evangelho, mas também para as demais pessoas que se chamam pelo nome do Senhor. Paulo está falando aqui para Timóteo, mas obviamente essa palavra vale para todos. Meu carro não é do ano. Eu já repeti essa camisa aqui umas 500 vezes. O meu tênis é o mesmo que eu usava em 2018. A minha casa não é a dos meus sonhos, você pode dizer. Mas eu digo sem medo de errar que a sua despensa continua tendo alimentos. Que a sua saúde tem sido preservada por Deus. A sua família, a igreja do Senhor continuam de pé. O que é que nós precisamos mais? Versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. De vez em quando existe uma pergunta no nosso meio: quem não queria ficar rico? Mas às vezes eu começo a meditar a respeito de questões na palavra de Deus e ver, eu não queria ficar rico. Se isso me tirasse o foco do que é eterno. Eu não queria ficar rico se isso me tirasse o foco daquilo que é necessário, principalmente para a minha alma. Os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e em muitas concupiscências. Primeiro, se não for da vontade de Deus que nós sejamos ricos, do ponto de vista monetário, nós não seremos. Coloque isso na sua cabeça. Se não for da vontade de Deus, você pode fazer o que for, você não vai ficar rico. Segundo, não é fazendo uma fezinha que você vai melhorar de vida. Todas as vezes que nós vamos a uma lotérica, alguém pergunta: quer levar o bolão? Eu espero que você diga: não, é trabalhando que Deus me sustenta. Eu espero que você não recorra à mega da virada. Eu espero que você recorra à oração e à palavra de Deus, porque é isso que tem sustentado as nossas vidas. Terceiro, o que Deus determinou que virá às suas mãos vai chegar no momento certo, sem que você apresse as coisas pecando contra Ele e contra os seus princípios. Entenda o seguinte: se alguém chegar no seu trabalho e disser assim, você precisa passar por cima de alguém para ter uma promoção, esqueça esse tipo de coisa. Não faça isso. Não
queira dar uma ajuda a Deus para que os bens venham à sua vida. Não queira que as coisas sejam do seu jeito, porque elas continuarão sendo do jeito de Deus. Então, quem quer se apressar para se tornar rico, cai em ciladas, peca contra Deus e peca contra os seus princípios. Os pecados que são cometidos nessa busca desenfreada pela riqueza material são insensatos, perniciosos, só fazem afogar o homem em ruína e perdição. Batalhar pelo sustento das nossas famílias é lícito e é justo, mas fazer do trabalho o nosso ídolo e buscar os bens materiais como meio de satisfação da nossa alma, isso é pecaminoso e Deus não se agrada disso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é necessário. Você só compra alimentos se você tiver dinheiro. Você só paga o aluguel da sua casa se você tiver dinheiro. Mas amar esse vil metal é pecaminoso. Nós só devemos amar a Deus. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e por considerarem que é mais importante do que uma alma que habita ricamente a palavra de Deus, é uma conta onde repousa esplendorosamente milhões de dólares. Muito mais importante, meus irmãos, do que uma conta recheada no banco, é você ter uma vida plena da presença de Deus. Assim mesmos eles se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque eles esqueceram o que diz Provérbios 17:1. Melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O que adianta ter tudo o que se quer, mas como ônus por isso virem também as contendas? Não adianta. É melhor um bocado seco, mas com tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas. Juntam, acumulam riquezas para si, em vida e na morte. O que deixam? Brigas por uma herança que sem sabedoria vai ser dissipada em 2 tempos. A única herança que não cessa é a vida eterna com Deus. Versículo 11, nós vamos começar a ver um apelo para Timóteo. Paulo vai agora falar sobre a sua responsabilidade. Ele já deixou bem claro quem são os falsos mestres e o que a cobiça da parte deles traz de perigos para nós. E qual a responsabilidade de Timóteo? Aquele que, separado por Deus, encaminha o povo em santidade diante do Senhor. Ele diz: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A responsabilidade de Timóteo como homem separado por Deus para a propagação do Evangelho e a manutenção da saúde da igreja é fugir destas coisas. Olha isso. Essas coisas são tão abomináveis, essas ações dos falsos profetas, que o homem de Deus deve fugir delas. Antes, as características de alguém que se coloca nas mãos de Deus para promover a edificação do seu povo são seguir a justiça. É a primeira que ele coloca. 1 João, capítulo 3, versículo 7, nos diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E não somente a justiça, outra característica é a piedade. Ou seja, ter uma vida segundo o padrão das Escrituras. É necessário ter fé. É necessário ter amor, constância e mansidão. Eu quero chamar a atenção para a constância. Por quê? Porque nós estamos num momento de muita inconstância. Infelizmente, por conta desse período que nós não temos a possibilidade de estar juntos, muitos têm oscilado
entre uma fé vibrante durante a live e uma fé extremamente fraca durante a semana. Muitos têm oscilado em momentos de quase êxtase em algumas devocionais, em momentos de total separação da palavra de Deus durante o restante da semana. Nós precisamos ser constantes, porque os falsos mestres continuam se apresentando. As palavras enganosas dos seus lábios continuam sendo jogadas no ar. E se não estivermos constantes nesta palavra verdadeira, poderemos ser tragados pelas suas más intenções. Mas veja que quando ele coloca aqui justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão, esses atributos são vistos no fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Então, em resumo, o homem de Deus manifesta o fruto do Espírito e através disso nós vamos o reconhecer. No versículo 12 nós temos: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo orienta Timóteo que combata o bom combate da fé. Essa é uma metáfora para a vida cristã, quando ela é vivida e vista de uma ótica de fidelidade a Cristo. Combata o bom combate da fé, ou seja, seja fiel a Cristo. Percorra toda a sua vida cristã sendo fiel a Ele e a sua palavra. Tome posse da vida eterna, ou seja, não se torne acomodado. Conquanto a fé em Cristo dê início a uma vida nova, o máximo objetivo da vida cristã é sempre o futuro. Eu não posso pensar no aqui e no agora. A minha vida não é isso que eu estou vivendo agora. A eternidade com Deus é aquilo que nós realmente ansiamos e deve ser o maior objetivo do nosso coração. Essa vida eterna para a qual também foste chamado. Primeiro, a vida eterna não é uma coisa que nós escolhemos, mas algo a que somos chamados por Deus, para a qual também fostes chamado. Que texto poderia nos auxiliar a vislumbrar isso? Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E ele diz: de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa frase pode se referir ao batismo de Timóteo, quando ele faz a sua profissão pública de fé. A boa confissão de que alguém entrou na fé em Cristo vai levar naturalmente ao bom combate, de buscar uma vida de fidelidade a Ele. Você creu, você foi batizado, você faz parte do corpo de Cristo. Isso deve levar naturalmente você a querer batalhar pela fé cristã e levar uma vida de fidelidade ao Senhor. O versículos 13 e 14, ele diz: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo aqui ele vai exortar o amado Timóteo perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, como nós vemos lá em Atos 17, 25, que guarde imaculado o mandato, ou seja, que ele atente para a disciplina pessoal e para as obrigações oficiais de Timóteo, seja ela pregação, assistência, aconselhamento, tudo isso até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até a sua segunda vinda. Em resumo, isso aqui é uma exortação à fidelidade no ministério. Timóteo, seja fiel. Exorto-te perante Deus e perante Cristo Jesus. Seja fiel. O homem de Deus é fiel a Deus, fiel a Cristo, é fiel à palavra de Deus. Versículo 15 nos traz o seguinte:
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No tempo designado, Deus revelará o Senhor Jesus para julgar vivos e mortos. Na segunda vinda de Cristo, o soberano, o poderoso, se revelará para julgar vivos e mortos. Porque Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Essa expressão que aparece aplicada a Cristo em Apocalipse 19:16. A quem devemos fidelidade? Ao que é Rei dos Reis e ao que é Senhor dos Senhores. Os falsos mestres deixam de ter temor e respeito à palavra deste que é Rei dos Reis. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros ministros de Deus, sabem a quem servem: o Senhor dos Senhores. E não pode ser diferente, devem manter a sua fidelidade. Esse mesmo Deus é o único que possui imortalidade, versículo 16, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno, amém. Deus é todo glorioso e habita em uma luz de pureza imaculada. Ninguém pode vê-lo, porque Ele é Espírito e é invisível. Mas embora não o vejamos, nós sentimos a sua presença e sentimos o seu agir nas nossas vidas. E pela sua presença e pelo seu agir nas nossas vidas, nós damos graças e glorificamos o seu santo nome pelos séculos dos séculos. Que nesta noite nós tenhamos lembrado dos perigos que nos trazem os falsos mestres, mas também principalmente nós tenhamos lembrado de como reconhecermos os filhos de Deus, os que fielmente têm batalhado pela fé cristã, e como nos reconhecermos como parte integrante deste corpo. Que essas maravilhosas atribuições estejam presentes na nossa vida. Que a nossa vida seja marcada, seja conhecida. Que sejamos conhecidos como pessoas que seguem a justiça. Pessoas que são piedosas. Pessoas que têm fé. Cuja marca maior é o amor de Deus. Pessoas firmes e constantes. Pessoas mansas, mas que estão combatendo o bom combate da fé, ou seja, vivendo as suas vidas em fidelidade ao Senhor, sem deixar que palavras enganosas os enredem e os levem para longe do objetivo maior, que é a glorificação do nome do Senhor.